tudo sai do controle, o que o caos revela sobre quem você é? Eu sou Ana Júlia Agostinho, eu sou jornalista e esse é o Depois do Caos. Um podcast sobre como a forma que a gente age diante dos desafios mostra verdadeiramente quem somos e quem podemos nos tornar. Inclusive, se você tá curtindo os episódios, vem fazer parte da nossa comunidade. Segue o perfil aqui no Spotify e me segue também lá no Instagram, @AnaJuliaAgostinho, para ficar sabendo tudo em primeira mão. E não esquece de avaliar aqui no Spotify também com quantas estrelas você acha que o podcast merece, tá bom? Porque o Depois do Caos cresce quando ele vira conversa. E falando nisso, uma ouvinte da comunidade, a Júlia Tarnowski, sugeriu uma pauta incrível pro episódio de hoje. Afinal, por que a gente catastrofiza tudo quando a gente já tá no meio do caos? Eu vou ler aqui o relato dela em primeira pessoa, tá? Minha mãe começou com algumas dores há uns 20 dias. Ela tá internada desde segunda, fazendo exames para operar. Ela tá com endometriose que tá aderindo em alguns órgãos próximos do útero e na porção final do intestino. E só de saber disso, e que vai ter que operar, a minha mente já começa a ficar a milhão. Começo a catastrofizar cenários, pensando no pior. E se der errado? E se eu perder a minha mãe? Só que quando eu paro para analisar racionalmente, eu vejo que ela tá no hospital que trabalha. O médico que vai operar ela é o que ela mais confia e tem experiência nesse caso. E é seguro. Mas mesmo assim, fica uma voz. E se? E esse se tá me deixando sem dormir há dias. Aí ela colocou kkk, rindo de nervoso. Mas tem me feito mais forte, apesar de me achar muito insuficiente nesse momento. Júlia, muito obrigada por compartilhar um relato tão forte, tão íntimo, sugerir uma pauta tão importante. Eu compartilho dessa mesma sensação, eu sempre vou pro pior cenário que pode existir. É como se o caos, quando ele chega, ele nunca chega sozinho. Ele vem com um roteirista extremamente dramático e intenso junto. A gente perde o trabalho e na cabeça já vem, minha carreira acabou. Acabamos de ter uma DR no relacionamento e já vem, meu relacionamento acabou, está em ruínas. Um erro vira, estraguei tudo. Mas por que quando a gente está no meio do caos, a nossa mente insiste em transformar tudo no pior cenário que existe? A psicologia cognitiva tem um nome, e é um nome bem óbvio, inclusive. Catastrofização. O termo foi popularizado pelo Aaron Beck, criador da terapia cognitiva comportamental. Catastrofizar é uma distorção cognitiva, um padrão automático da mente onde a gente superestima a gravidade do problema, subestima a nossa capacidade de lidar com ele e imagina o pior cenário como sendo aquele mais provável. E o ponto mais importante aqui, isso não é uma fraqueza do nosso cérebro, um erro do nosso cérebro. Não é loucura, não é pessimismo. É um funcionamento cerebral. O nosso cérebro, desde sempre, ele foi moldado para sobreviver. E para sobreviver, ele prefere pecar pelo excesso de alerta do que pela falta dele. Existe um conceito estudado pela psicologia evolutiva chamado de viés de negatividade. Quem estudou profundamente isso foi o Roy Baumeister, no artigo Bad is Stronger Than Good, ou seja, o ruim é mais forte do que o bom. A conclusão desse estudo mostra que experiências negativas têm um impacto muito maior do que experiências positivas, por isso até o nome do artigo. Porque, evolutivamente, se a gente for pensar nos nossos ancestrais que viviam em florestas, ignorar uma ameaça podia custar a sua vida. E ignorar algo bom, não. Então, quando algo dá minimamente errado, o nosso cérebro já ativa hipervigilância, alarme, simulações de desastres e o que você pode fazer para sair deles. Ele começa a imaginar todos os cenários possíveis para te proteger. Só que o problema é que essa proteção, que de fato é uma proteção pra gente sobreviver, acaba virando uma tortura mental. Porque a gente fica pensando no que pode dar de errado e o que a gente vai fazer e a gente vai pro pior cenário. E somado a isso, também existe um fenômeno muito estudado de como a antecipação da dor normalmente costuma ser muito pior do que a dor que a gente sente na realidade. O psicólogo Daniel Gilbert, escritor de Stumbling on Happiness, ou seja, tropeçando na felicidade, mostrou como nós, seres humanos, a gente é péssimo quando a gente tenta prever algo negativo. Ele chama isso de impact bias, ou seja, a gente superestima muito o sofrimento daquilo que a gente vai passar que ainda não aconteceu, e quando a gente tá no caos, a gente realmente já vê vários cenários do que pode acontecer, assim como a Júlia contou pra gente, vê vários cenários, vai pro pior cenário, e a gente superestima a duração do sofrimento também. Ou seja, quando a gente pensa, eu não vou aguentar isso, não vou aguentar essa situação, estatisticamente você aguenta, e mais, você se adapta. Então, por mais que
aconteça o cenário que você imagina que é o pior, e que muitas vezes ele não se concretiza, mas quando ele se concretiza estatisticamente, através de estudos, é visto que sim, você consegue se adaptar e você consegue superar o que for preciso naquela situação. Então, o que fica muito claro olhando para esses estudos é que quando a gente está no meio do caos, o nosso cérebro entra em estado de alerta. O nosso sistema nervoso entra no modo ameaça. E quando a gente está diante de uma ameaça, a criatividade cai, a flexibilidade cognitiva diminui e o pensamento fica binário mesmo. É tudo ou nada. Ou deu certo ou acabou. Ou me amam muito ou me odeiam ao máximo. Ou eu sou capaz ou eu sou um fracasso. Não existe um meio termo quando a gente está nesse lugar de modo ameaça. E isso acontece porque a nossa amígdala, aqui no cérebro, é ela quem assume o volante. Quanto mais ativada ela tá, quanto mais no modo sobrevivência ela tá, menos o córtex pré-frontal entra em ação, que é onde mora a racionalidade, que foi exatamente o que a gente viu no relato da Júlia. Quando ela pensa racionalmente, existem várias coisas que mostram que o pior cenário dificilmente vai se concretizar. Então, o que é importante a gente entender é que quando a gente catastrofiza, a gente não tá se tornando ou sendo dramática. A gente só tá biologicamente sobrecarregada. E aqui entra um ponto muito interessante na psicologia social também. Existe um fenômeno chamado necessidade de fechamento cognitivo, estudado pelo Ariel Kruglansky. E assim, eu sei, eu tô falando o nome de vários estudos e vários psicólogos sociais, mas eu vou colocar tudo aqui na descrição, caso você queira se aprofundar em algum termo, em algum fenômeno ou algum experimento específico, tá? Porque realmente é muito interessante. E quando eu estava estudando essa temática sugerida pela Júlia, tinha muita informação rica, então eu não quis deixar nada de fora, mas vou colocar tudo aqui na descrição, tá bom? Mas voltando, o que o Ariel entendeu sobre esse fenômeno? Quando a gente está diante de uma situação de incerteza, o nosso cérebro quer resposta rápida, mesmo que elas sejam ruins. Então, às vezes, e aqui, inconscientemente falando, tá? É mais confortável pensar, vai dar tudo errado, vai ser o pior cenário, do que pensar, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei qual vai ser a saída, solução depois desse caos. A catástrofe é dolorida, é horrível ficar pensando em 1 milhão de cenários horríveis. Eu sei disso, você provavelmente sabe disso, a Júlia sabe disso. Mas a catástrofe é mais confortável do que a incerteza de não saber o que vai acontecer. Olha que loucura! A catástrofe é dolorida, mas a incerteza é insuportável. Então, depois de falar tudo isso, o que a gente pode fazer quando a gente percebe que a gente está catastrofizando a situação? Algumas perguntas que eu tenho feito para mim mesma têm me ajudado muito. Qual é a evidência real de que isso vai acontecer? É a primeira pergunta que eu me faço. Depois eu vou para o que é de fato suposição e o que é de fato fato. Se isso realmente acontecesse, esses cenários horríveis, o que eu faria? Aí eu também começo a olhar, eu já passei por isso antes, eu já enfrentei algo parecido, o que também me dá força para falar, beleza, já passei por isso, tô viva, consegui. E eu me sinto também mais segura. E eu vou aos poucos desativando o modo sobrevivência com essas perguntas, entendeu? Meu pai sempre falou pra mim, se é um problema, vamos buscar a solução. Mas se é um fato, você tem que aceitá-lo. E é exatamente sobre isso. Porque às vezes a mente diz, isso é o fim. Mas quando a gente olha e a gente entende se é um problema ou se é um fato, a gente consegue sim ver se a gente já passou por algo parecido antes. E a nossa própria história mostra a solução. Seja para lidar com aquilo que aconteceu ou encontrar realmente uma forma de sair daquilo, uma solução para aquele problema. Então, catastrofizar não é um defeito nosso. É um mecanismo de proteção desregulado. Porque a pergunta talvez não seja como eu paro de pensar no pior cenário, porque isso é algo intrínseco nosso. Mas talvez a pergunta seja o que em mim tá com tanto medo agora? Porque o que eu tenho visto é que muitas vezes a catástrofe não é só sobre o evento em si, mas é sobre a sensação de perder o controle, que é o que a gente viu também, de não ter certeza do que vai acontecer. E eu acho que aqui fica um convite e um combinado para mim mesma e para você aí do outro lado. Quando o caos chegar, a gente não aceitar o primeiro roteiro, que o roteirista que vem com o caos escreve pra gente e entrega, ó, esse vai ser o fim. E fazer as perguntas pra gente começar a sair da amígdala e cada vez mais vir pro córtex pré-frontal, pra racionalidade.
A gente, é claro que tem que sentir o que a gente está sentindo diante daqueles desafios, daquele caos. Mas a gente também começar a ser carinhosa com a gente, entender que a gente está fazendo esses cenários porque a gente quer se proteger do pior, mas também falar, ok, tô tentando só me proteger, vamos agora ser racional? Eu entendi, eu te vi, eu entendi meus medos. Agora vamos olhar de verdade, de novo, entender racionalmente o que está acontecendo e aos poucos acalmando as emoções, os sentimentos e desligando aos pouquinhos a catastrofização que, pelo que a gente viu nos estudos, é algo inerente e que vai acontecer. Só que a gente sendo mais carinhosa com a gente, entendendo que isso é só um mecanismo de proteção nossa, a gente começa a olhar com outro olho, com outra lente, essa situação. E eu quero muito saber, agora falando de roteiristas de catástrofes e de caos, qual foi a última história catastrófica que a sua mente inventou? E eu quero saber se de fato isso aconteceu. Ou se aconteceu algo extremamente diferente. Eu também vou comentar aqui uma história minha, que isso aconteceu inclusive recentemente, pra vocês também lerem, que realmente foi algo completamente diferente que eu não imaginava. Mas era isso, foi uma grande incerteza. Então compartilha comigo uma história, a mais catastrófica que você lembra, ou a mais recente também, e o que de fato aconteceu. Porque quando a gente compartilha os roteiros que a nossa cabeça cria, a gente vê que a gente não tá sozinha nessa. E que quase sempre a realidade é bem menos cruel do que o nosso maior medo. Seguimos. Obrigada por ter escutado até o final e até a próxima quinta-feira.